Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-nos a graça da compreensão da palavra do Senhor e da docilidade de acolhida e da vivência dessa mesma palavra. Nossa oração hoje com o texto maravilhoso de Mateus 12, de 46 a 50. Jesus, estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto belíssimo que, se não for lido como nos orienta a Santa Igreja, à luz da Léxio Divina, porque a Léxio Divina, essa nossa oração que nós fazemos diariamente, ela tem 4 passos, e o passo primeiro é justamente nós compreendermos o texto no seu contexto. E aí está a riqueza. Em seguida, depois do primeiro passo, da compreensão do texto, nós atualizamos, trazemos para as nossas vidas, depois damos uma resposta a Deus. E o 4º passo, a contemplação desse mistério. Mas aqui, Jesus tinha acabado de falar e de expulsar espírito impuro e está ainda ensinando os seus discípulos, e alguém diz: olha, tua mãe e teus irmãos. E nós já vimos aqui que em nenhum momento, em nenhum lugar da Sagrada Escritura diz os filhos de Maria, diz os irmãos de Jesus. A grande diferença é porque Maria não teve outros filhos. Maria concebeu Jesus por graça do Espírito Santo e permaneceu virgem. A igreja nos ensina antes do parto, no parto e depois do parto. Não teve nenhum irmão. Aqui a palavra irmãos, no hebraico, no aramaico, que são línguas muito pobres em expressões e matizes, usa uma palavra para identificar raça, irmãos consanguíneos, primos, parentes, tios, sobrinhos e até mesmo quem professa uma mesma fé. A própria resposta de Jesus vai indicar isso. Quando Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? E aponta o dedo para aqueles que estavam, diz: todo aquele que fizer a vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. Ou seja, a mesma expressão irmãos, usada aqui. Mas o mais rico do texto não é nem isso. E vale a pena a gente lembrar. Mas a maior riqueza é que Maria não se melindra em nada com isso. Por quê? Ela sabe que o seu filho aproveita uma ocasião para ensinar. E Maria sabe que, acima de tudo, além dela ser a mãe que gerou Jesus, foi ela que possibilitou Deus se fazer homem, mas ela, mais do que ninguém, em tudo fez a vontade do Pai. Ela é, sim, a mãe de Deus, porque gerou Jesus pela graça do Espírito Santo, mas ela é também a mãe de Jesus nesse sentido literal, nesse sentido de que Jesus diz: todo aquele que fizer a vontade do Pai é minha mãe. Então, Maria, mais do que ninguém, ela e José fizeram em tudo a vontade do Pai. Abriram mão de suas vidas, de seus projetos, daquela ideia que eles tinham de ter relacionamentos e daí gerar muitos filhos. Abriram mão disso para gerar no coração e Maria, no seu seio, gerar Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus feito homem. Em tudo, Maria fez a vontade de Deus. E Maria
ela é usada aqui como um ensino belíssimo, já que vocês sabem do carinho que eu tenho por minha mãe, eu terei esse mesmo carinho a todo aquele que fizer a vontade do Pai. Será como minha mãe, será como meu irmão, como minha irmã. E aí vem uma pergunta para nós, que é o segundo momento da Sagrada Escritura, do texto da Lexio Divina. Eu tenho feito em tudo a vontade de Deus? Eu tenho feito em tudo a vontade do Pai do céu? Como está a minha vida? Como está a nossa vida? Nós temos amado o próximo como a nós mesmos? Nós temos amado a Deus acima de tudo? Deus é o primeiro na nossa vida? Aqui, Jesus vem mostrar, inclusive, isso. Está intrínseco aqui que o amor a Deus deve ser acima de tudo. É um grande ensino de Jesus hoje. Todo aquele que amar, fizer a vontade do Pai, esse é como minha mãe, como meu irmão, como minha irmã. Então, para que nós tenhamos esse mesmo carinho da parte de Jesus, que sejamos como sua mãe, como seu irmão, como sua irmã, como seu parente, se em tudo fizermos a vontade do Pai. E Jesus veio nos ensinar a vontade do Pai. Nós não podemos dizer e qual é a vontade do Pai. O Evangelho de Jesus é um ensinamento para isso. O Evangelho de Jesus nos ensina a vontade do Pai, nos mostra o projeto do Pai para nós, para sermos da família de Deus. Jesus veio para isso. Jesus veio para resgatar essa dignidade da filiação divina que nós havíamos perdido com o pecado. Mas essa pergunta nós precisamos nos fazer. Tenho feito a vontade do Pai? Eu tenho parado para escutar se minhas ações são ações que agradam ao coração do Pai? Se as minhas ações são ações que dignificam minha caminhada, que fazem o bem ao próximo ou prejudicam? As minhas ações, as minhas palavras, elas têm sido palavras de amor ou de divisão? Será que de fato Deus, o Pai, tem sido primado na minha vida? A gente diz muitas vezes que sim, até praticamos atos, aspas, quase que mecanicamente, como ir à Santa Missa, como participar de movimentos, de grupos de oração, participar de comunidades, participar da igreja, mas não temos essas ações que agradam ao coração do Pai. Esses momentos de política, então, é triste nós vermos pessoas de igreja, pessoas que até pensam, aspas, que estão seguindo os passos de Jesus para fazer a vontade do Pai e tomam partidos e dividem o fato de você ter um posicionamento, de nós termos um posicionamento, um pensamento com A ou com B, politicamente falando, é um direito nosso. Mas de atacar o outro, mas de condenar o outro, de julgar o outro e de dividir e de tomar papel de juiz, essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é de conciliação, de reconciliação. A vontade do Pai é de amar o próximo como a nós mesmos. Vamos refletir se nós temos feito a vontade do Pai, porque essa é a condição de sermos como a família de Jesus, de estarmos a caminho do paraíso. Façamos então um compromisso agora, nesse terceiro passo, de nos comprometermos em tudo, fazermos a vontade do Pai. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.